Queremos apresentar-lhes mais uma mensagem da Palavra de Deus, o Santo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da mensagem de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículo 3. Nossa mensagem está baseada apenas nesta palavra, mas para maior esclarecimento dos ouvintes, vamos ler o versículo 2 e 3. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus disse: quero ser limpo. O querer e o não querer são decisões da vontade. A vontade de Jesus é soberana, posto que Jesus é Deus e somente Deus é soberano. Daí surge o título desta mensagem: o poder da vontade soberana. Em sua soberania, Jesus manifesta três atitudes. Primeiro, ele escuta o desejo humano. Se quiseres. Ele escuta o desejo daquele que se aproxima com reverência. O leproso do nosso texto adorou Jesus. A palavra adorar, ou adorou, em grego é proskrineo, que significa ajoelhar-se, curvar-se com grande reverência. Aquele moço se aproximou com muita reverência à presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. É interessante notar que havia uma grande multidão ali e ele não se envergonhou da multidão. Ajoelhou-se e conversou com Jesus Cristo. É preciso, portanto, reverência para se aproximar de Cristo. Ele escuta o desejo daquele que se aproxima com reverência. Os muçulmanos, a religião de Maomé, eles em qualquer lugar em que se encontrarem, quando chega no horário de 6 horas da tarde, eles se ajoelham em qualquer lugar, voltados para Meca, e ora e reza para o seu Deus. Se estiver na rua de uma cidade, o muçulmano faz isto. O cristão precisa ter esse senso de reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reverência esta que está se acabando no seio da chamada Igreja Cristã dos nossos dias. Ele escuta o desejo daquele que é um pobre sofredor. Aquele moço era leproso e o leproso era muito discriminado. Ele tinha que ficar afastado, recluso, não podia estar no meio da sociedade. Morria ali, solitário, porque ninguém poderia aproximar-se dele, porquanto a lepra era muito contagiosa. Isto lembra o pecado. Pecado também separa. Primeiro separa o homem de Deus. Diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 60. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado.
como lepra, ele também é um tipo de coisa que separa o homem não somente de Deus, mas da sociedade de Deus na eternidade. Jesus escuta o desejo daquele que expõe o seu desejo com clareza perante ele. Aquele moço expôs o seu desejo: tornar-me limpo. Se quiseres, podes tornar-me limpo. A lepra era uma doença incurável. Não havia recursos médicos naquela época para a cura da lepra. Razão porque o leproso morria leproso. Não havia ciência capaz de descobrir remédio para a lepra. O pecado, senhores, é imundícia também. A palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia, que todos nós, diz o profeta Isaías, somos como o imundo, aquele homem sujo, aquele homem discriminado, aquele homem de mal cheiroso, aquele homem da rua que não tem asseio em seu corpo. Pecado faz com que o homem se afaste de Deus e se torne um homem muito imundo, assim como a lepra fazia com a sua vítima ou as suas vítimas. Mas o homem que se aproxima de Deus, o homem que confessa seus pecados a Deus, ele se torna limpo pelo sangue de Cristo. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, os salvos, são como o lírio, que nasce no meio de uma podridão, no pântano. São elementos orgânicos podres, e ali nasce o lírio, com suas vestiduras, por Deus assim preparada, de modo que ele nasce branco, claro, mesmo no meio do pântano. A igreja de Cristo é uma igreja limpa. O cristão, o homem salvo, é um homem limpo. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Em sua soberania, Jesus, portanto, escuta o desejo humano. Amigo, qual é seu maior desejo neste instante? Aproxime-se de Cristo com reverência e fale com Ele. Em sua soberania, em segundo lugar, Jesus respeita o desejo humano. Se quiseres, disse o leproso. Jesus respeita o desejo humano. Deus respeitou o desejo de escolha de Adão e Eva. O fruto proibido estava claramente proibido para eles. Mas mesmo assim, sentindo desejo pelo fruto, Eva estendeu a sua mão, tomou-o e comeu, e de igual modo ofereceu ao seu marido, e ele também comeu. Deus respeita o desejo de escolha. Deus respeita a sua vontade. Ele respeitou, Jesus respeitou o desejo dos judeus, a escolha que eles fizeram. Quando ele clamou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar a teus filhos como a galinha
ajunta a sua ninhada debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis aí, vos é deserta a vossa casa. Jesus quis, mas eles não quiseram. O resultado desta escolha fora da vontade de Deus, no ano 70 da era cristã, o imperador romano Tito cercou Jerusalém e a destruiu totalmente, inclusive o templo dos judeus, e levou os escravos para várias partes do poderoso Império Romano naqueles dias. E a cidade de Jerusalém ficou deserta. Não havia um só habitante. Jesus respeita a sua escolha, o seu desejo. Também. Se você escolhe o mal, Jesus respeita. Se você escolhe ser rebelde à palavra de Deus, Jesus o respeita. Jesus respeita as disposições do seu coração. Se você quer sair por aí e quer ir para os bares beber, se embriagar, Jesus respeita. Se você resolve juntar alguém e comprar uma .40 e quer assaltar o Banco do Brasil, ou seja ele qual for, Jesus respeita. Jesus não obriga ninguém. Até certo limite ele respeita e dá esta permissão. Mas aqui, neste texto, senhores, a vontade de Deus é consultada. Aquele moço pergunta a Jesus, se tu quiseres. E foi consultada voluntariamente. Aquele moço não forçou, não foi forçado, digo. Ele procurou Jesus voluntariamente, de bom senso, e expôs o seu problema para Cristo. Aqui, porém, a vontade soberana é respeitada. Ele vê um Jesus supremo, um Deus todo-poderoso. Neste caso, ele sabia que Jesus podia resolver o seu problema. E chega então de forma respeitável diante do Senhor. Aqui, porém, a vontade soberana é desejada. Ele deseja a vontade de Cristo. Se quiseres, Senhor, podes tornar-me limpo. Mas se tu não quiseres, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele não disse se tu puderes, mas se tu quiseres. Ele desejou a vontade de Cristo. Quer Cristo aceitasse o seu pedido, com sim, quer Cristo não aceitasse o seu pedido. Para ele estaria bom do mesmo modo. Nem sempre, senhores, Jesus Cristo cura. Nem sempre. Paulo, apóstolo de Cristo, orou ao Senhor Jesus durante 3 vezes, pedindo para que ele tirasse o espinho da carne. E Jesus disse, a minha graça te basta. Epafrodito, pastor do primeiro século, companheiro de Paulo, adoeceu mortalmente e Cristo não o curou. Ele conviveu com as suas melhoras, mas não houve cura milagrosa. Timóteo vivia muito doente, pastor do primeiro século, companheiro e discípulo de Paulo.
e Cristo não o curou. Paulo escreve para ele dizendo: toma um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Ele tinha enfermidades constantes. Nem sempre Jesus Cristo cura. Ele sabe por que não cura. Milagrosamente falando, ele sabe por que não opera esse milagre. Ele sabe. Às vezes nós ouvimos nos nossos dias, quando alguém pede certas pessoas para orarem por uma pessoa doente, e alguns deles dizem: eu determino que esta doença saia. Eu declaro que esta doença saia. Eu ordeno que esta doença saia. E se Jesus não quiser? Para onde vai, meu amigo, a sua determinação? Creio que somente Deus pode determinar, que homem nenhum tem esta capacidade. Às vezes encontramos no nosso tempo pessoas querendo dar ou dando ordem a Jesus Cristo. Faz isto, Senhor. Quer você queira, quer não, você tem que fazer. Eu não concordo, eu não conformo de jeito nenhum com essa situação. Seja de pobreza, seja de enfermidade, tu tens que fazer alguma coisa. Eu não aceito isto. Quem é você para não aceitar? E esta filosofia de vida vai ganhando campo no seio das chamadas igrejas evangélicas, com essa fantasia. Fantasia esta que vem do próprio homem, quando não de outras fontes. Certo é que de Deus é que não é, porque Deus não tem fantasias. Quando Samuel, profeta de Deus, era criança, Deus começou a falar com ele. Como ele não entendia a voz de Deus, Eli, o sacerdote, pediu que ele dissesse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Na noite em que aquela criança dormia ali no templo do Senhor em Siló, Deus chamou: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje a filosofia é diferente. Essas pessoas que querem mandar na vontade de Cristo, diz assim: ouve, Senhor, porque o teu servo fala. Precisamos ter respeito, reverência para com o Deus Altíssimo e sabermos que só Ele é que pode determinar o que Ele quiser. Como você lida, amigo, com os seus desejos e necessidades perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Em sua soberania, Jesus, em terceiro lugar, decide o desejo humano. É Ele quem decide. Ele disse: quero ser limpo. Que maravilha! Tudo lhe obedece. Tudo se aquieta. Tudo se acalma quando Cristo diz: quero. Ele é o leão de Judá. E quando o leão zurra
quando o leão urra na savana africana, todos os demais animais ficam alerta, levantam a cabeça para poder escutar, porque quando um leão ruge, é necessário que todos se aquietem. Ele é o leão da tribo de Judá. Quando Cristo fala, você deve se aquietar. Eu devo me aquietar. A igreja deve se aquietar e ouvir a voz do Senhor. Quando Cristo diz quero, as doenças voam. Quero ser limpo. Imediatamente aquele moço ficou curado. As doenças voam, elas desaparecem. Se ele disser, quero, porque ninguém pode resistir. E coisa alguma pode resistir este quero do nosso Senhor e Salvador Jesus. Os vírus que estão voando por aí, eles não têm vontade. Eles são coordenados pela vontade de Deus. O vírus ou os vírus não estão voando pelo mundo, pelo espaço, porque eles querem. Eles não têm vontade. Assim como a chuva também não tem vontade. O terremoto não tem vontade. A tempestade não tem vontade. As águas tumultuosas dos oceanos não têm vontade. Há um poder todo-poderoso que ordena, que permite, que move todas estas coisas. Que maravilha é compreender as coisas de Deus. Quando, porém, Jesus diz quero, não tem quem possa combater a sua palavra. Vírus nenhum, volta a dizer, tem poder de sair e fazer o que quer. Tudo isto está dentro do controle soberano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele disse, quero. Tudo no mundo e no universo, de bem e de mal, depende desta palavra de Cristo, quero. Deus administra o bem e o mal no mundo. Todo tipo de maldade que você vê por aí está dentro da permissão de Deus. Ele administra o bem e o mal. A palavra de Deus diz toda alma esteja sujeita à autoridade, porque ela é constituída por Deus. O governo comunista foi constituído por Deus, sim, senhores. O governo de Hitler, o sanguinário Hitler, foi constituído por Deus, foi permitido por Deus. Muito malvado, Deus administra o mal. O governo de Saddam Hussein foi permitido por Deus. Foi a administração de Deus. O Império Romano de Nero e de todos os imperadores tão cruéis, foi permitido por Deus, estava dentro da administração de Deus. E pasmem os senhores, quando Paulo disse, obedecei a toda alma esteja sujeita às autoridades, ele disse isto em 58 da era cristã. E nessa época o imperador era Nero e matava milhares de cristãos. Trazendo para os nossos dias o governo do senhor Bolsonaro, é permissão de Deus, é administração de Deus, sim. Os governos anteriores
tanto do ex-presidente Fernando Henrique, da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula e de todos os demais, também foi administração de Deus. Que maravilha! Os que estão nas penitenciárias, os criminosos, eles fizeram aquilo por permissão de Deus. Tudo que eles fizeram estavam dentro da permissão de Deus ou do governo de Deus. Ele administra, Deus, tanto bem quanto mal. Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria. Quão profundos, quão insondáveis são os seus conselhos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, exclama o paladino do cristianismo, Paulo, apóstolo de Cristo. Sim, é Jesus que decide o desejo humano. Quero, eu oro e clamo e suplico e imploro e choro, mas quem decide é Deus. Concluindo, senhores, quero, disse Jesus Cristo, que palavra poderosa, quando proferida por Jesus. Esta é a expressão máxima da vontade do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a eternidade, antes de haver tempo, muito antes, ele disse quero. Foi quando ele proferiu isto na eternidade, é que ele criou o seu ato de decreto, ou seja, o decreto de Deus. Nesse decreto, ou seja, neste plano de governo do Senhor, neste propósito de governo do Senhor, quando ele disse quero, expressão máxima da sua soberania, da sua vontade. Ele descreveu tudo quanto teria que ser criado e tudo que havia de acontecer no mundo. De modo que, amigos, nada pode faltar do decreto de Deus e nada pode se acrescentar. Tudo tem que ser cumprido, de acordo com tudo quanto ele decretou, segundo o seu propósito, segundo o seu plano. O ano, o mês, o dia, a hora, o lugar do seu nascimento foi previsto no decreto de Deus. O homem, a mulher, que são seus pais, foram previstos no decreto de Deus. Tudo nas minúcias, nos mínimos detalhes que já aconteceu com a sua vida. Tudo que está acontecendo e tudo que há de acontecer foi previsto no decreto de Deus e tem que se cumprir conforme está decretado. É que Deus, ele conhece pela presciência tudo que há de acontecer. Ele conhece as disposições do coração, ou seja, a sua
queda, a sua maneira de ser, a sua rebeldia, seu coração duro, sua escolha. Ele conhece tudo. Tudo que você há de decidir, até os seus pecados, estão anotados antes que você morra. Quantas vezes você vai ser reincidente no mesmo pecado? Tudo está escrito de acordo com o conhecimento profundo de Deus, a sua presciência. E ninguém pode mudar isto. Nem mesmo Deus pode mudar, porque o conselho de Deus, o decreto de Deus é absolutamente perfeito. Não é como a Constituição brasileira, que precisa de emendas. E, portanto, o decreto de Deus é imutável. Quando penso nisso, senhores, pasmo diante da grandeza deste Deus, que quando encarnado, chama-se Jesus Cristo. Pasmo diante da grandeza dele, da pessoa dele. E é bem assim que uma igreja dele deve também viver, deve também ter esta mesma admiração e ver a sua grandeza. De modo que, senhores, devemos nos ajoelhar diante dele, com muito temor. Devemos ajoelhar-nos diante do poder, da soberana vontade do nosso Deus. Façamos isto e esperemos a misericórdia do Senhor. Amém.